para oferecer a Ele esse culto racional. E aqui estamos nós, a nossa mente ligada no trono da graça, atento ao Espírito Santo, pois Ele tem cuidado de mim, de você. Ele é o nosso intercessor quando nós não conseguimos orar, não sabemos orar. Ele está sempre intercedendo por nós, e nesta noite também Ele está aqui conosco, nos ajudando a adorar a Deus. E Deus colocaram no meu coração uma mensagem muito conhecida de todos nós, que está na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E o título desta mensagem: A minha graça te basta. Nós encontramos aqui, nessa segunda carta, que toda igreja, nós como igreja conhecemos. E por certo, muitos de nós já lemos, estudamos essa carta por diversas vezes. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. É o único livro que não fica velho, é a Bíblia Sagrada. Então, ele vai se renovando a todo momento. É por isso que nós precisamos estar sempre estudando, lendo, meditando na palavra de Deus. Então, quando Paulo escreve essa carta, essa segunda carta que Paulo escreveu à igreja ali em Corinto, a gente percebe que ele vai demonstrando o amor dele, o chamado dele como missionário pelas igrejas que ele foi instituindo. E nas cartas, primeira carta, segunda aos Coríntios, Tito chama Paulo e fala dos irmãos que haviam se arrependido. A igreja ali em Corinto houve um mover depois das cartas, das exortações de Paulo, através das cartas, e Tito fala para Paulo do arrependimento daquele povo, arrependimento dos macedônios. Mas enfim, mesmo ali ainda tinha alguns irmãos que voltaram, e a Bíblia fala que sempre há um joio dentro da igreja. Dentro da igreja sempre há três tipos de pessoas: o crente espiritual, o crente carnal e o homem natural. Então ali estavam os carnais, os joios, criticando Paulo, mas em nada disso Paulo sentia abatido. E a gente entende que Deus, na sua infinita misericórdia, nós vamos entender que o limite do homem, todos nós temos limite. O limite do ser humano é onde o poder de Deus se revela. Quando nós vamos caminhando, nós vamos orando, nós vamos trabalhando, nós vamos fazendo, e nessa caminhada parece que nós chegamos no nosso limite. Então, baseado nessa frase, nós vamos aqui relembrar de alguns exemplos de pessoas que passaram por algumas situações. E nós, como crente, nós sabemos que Deus só faz aquilo que o homem não pode fazer. A Bíblia Sagrada, nessa carta, segunda carta, capítulo 12, versículo 9, onde nós encontramos um relato de Paulo, quando Deus disse para Paulo que a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esta fraqueza aqui é o limite do homem. Não era porque Paulo era um homem carnal, um homem fraco na fé, porque Paulo aparentemente ele tinha chegado no seu limite. Quando Deus mostrou para ele algumas coisas que ele fala, não sei se no Espírito, não sei se como foi. Eu sei que Deus me levou ao terceiro céu.
Deus me mostrou coisas inefáveis, que não é permitido revelar aos homens, coisas que os olhos humanos não imaginam. Então Deus mostrou para ele algo que Paulo nunca pôde revelar para ninguém. Ele só falou que viu coisas inefáveis. É aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Mas às vezes a nossa caminhada, quando Deus começa a nos usar, quando Deus começa a mostrar, revelar, da interpretação de sonhos, interpretação de línguas, há uma tendência do ser humano se exaltar. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, para Paulo, como ser humano, não se exaltar por causa da revelação que ele teve do terceiro céu, porque todos nós sabemos que esse céu que nós vemos é chamado o céu das aves, onde os pássaros voam. O segundo céu é o céu das potestades, do Espírito vivo. E Paulo, em visão, foi levado ao terceiro céu. Mas aí foi necessário Deus colocar um espinho na carne de Paulo, para que Paulo não se exaltasse por causa da revelação. E a Bíblia fala que, para impedir que eu me exaltasse, o próprio Paulo falou na carta, por causa da grandeza dessas revelações, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Os estudiosos, eles nunca chegaram à conclusão de que espinho na carne seria esse. Mas o certo é que dá a entender que seriam as perseguições. Aqui na primeira carta, na segunda carta, quando Paulo escreve aquela igreja de Corinto que estava passando por algumas dificuldades, que as pessoas voltam para Cristo, se convertem verdadeiramente, ali também ficou o joio, ficou os perseguidores de Paulo. Que Tito diz para ela, aqui na igreja também tem aqueles que falam mal de você, Paulo, que você é exaltado, que você é soberbo. Então dá a entender que esse mensageiro de Satanás seriam esses perseguidores, aquelas pessoas que te apontam, aquelas pessoas que te criticam, ou talvez não te entendem, e às vezes é uma permissão de Deus. Deus permite, aí nós vamos até o nosso limite. Então, quando eu não consigo mais, aí Deus começa a agir. É onde ele fala que é na fraqueza. Aí Paulo continua dizendo, porque eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, Paulo dizendo, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então nós entendemos aqui nesta mensagem que muitas vezes nós, como crentes, nós achamos que não vamos conseguir, que nós, como servos de Deus, nós achamos que nós estamos na carne, que nós estamos desviando. É porque nós chegamos no nosso limite. Aí começa o limite de Deus. Deus vai nos levando até o limite para mostrar a necessidade de nós, como igreja, sermos totalmente dependentes dele. Para nós não nos gloriarmos nas revelações, na sabedoria, para nós não nos
gloriarmos em algo que através de Deus nós conseguimos. Aí, quando chega esse momento, aí nós vamos ser totalmente dependentes de Deus. Aí nós encontramos, quero pontuar aqui rapidamente alguns exemplos. O sofrimento não afastou Jó de Deus. Todos nós conhecemos a história de Jó. Quem não conhece a história, ele perde tudo. Perde toda a família, perde toda a sua riqueza. E nós às vezes pregamos muito sobre Jó. Nós às vezes até discipulamos alguém dando exemplo de Jó. Mas aí Deus fala: agora eu quero que você seja totalmente dependente de mim, assim como você já pregou sobre Jó. Quando ele perde tudo, a sua saúde, e entra naquela situação que os próprios amigos começaram a criticá-lo. Como está a nossa dependência de Deus? Como está a minha dependência de Deus neste dia? Nós encontramos os discípulos, quando fala em Mateus, no capítulo 8, da tempestade. Jesus estava com eles, Jesus estava no barco com eles. Quantas vezes eu já preguei sobre essa mensagem? Os discípulos, Jesus ali no barco, do lado deles, eles conheciam Jesus, sabiam quem era Jesus, o poder de Jesus, mas quando vem a tempestade, eles ficam com medo, e vai importunar o mestre que estava descansando. Eu prego que Jesus, ele repreende a tempestade nos momentos difíceis, aquieta o mar. Quantas vezes eu prego isso? Ou eu já preguei isso? Mas aí Deus vai fazer com que também eu chegue ao meu limite e vou ser totalmente dependente dele. Para nós não esquecermos das nossas limitações. Então, quando Paulo fala do limite dele, Senhor, tire de mim esse espinho, tire de mim essa dor, tire de mim esse sofrimento. A Bíblia diz que Paulo orou por no mínimo 3 vezes, e Deus responde para ele: Paulo, minha graça te basta. E nesta noite a palavra de Deus para nós como igreja: a graça de Deus nos basta. A graça de Deus é suficiente para nós, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Nós encontramos também uma passagem muito conhecida de todos nós, que está no livro de Gênesis. Nós, como crente, igreja, Gênesis, no capítulo 22, que nós também já pregamos várias vezes sobre esta mensagem, quando no versículo 9, a palavra de Deus fala: quando chegaram ao lugar que Deus lhes havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Aí Deus vai e pede o que Abraão mais amava, o seu único filho, como está escrito na palavra. Quando Deus te pede algo, ou quando Deus tira algo, aí vem a dor, aí vem a fraqueza, aí nós achamos que não vamos dar conta. Aí chegou
para demonstrar que Ele é conosco e que nós somos fortes, mesmo sentindo fraco. Que nós somos fortes em Cristo Jesus, porque nós aprendemos a ser totalmente dependentes dEle, porque se depender de nós não estaríamos nem aqui nesta noite, porque a carne não queria estar aqui, a carne queria estar em casa, queria estar em outro lugar, menos na igreja. E nós encontramos outro exemplo muito conhecido, conforme está em Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Todos nós sabemos que Êxodo significa saída. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor nos resgatará nesse dia. Vocês nunca mais irão nos egípcios que estão vendo hoje. Nós falamos sobre isso na saída do povo da escravidão. Eles com medo do exército de Faraó e seus cavaleiros. De um lado montanha, do outro lado montanha, na frente o mar. E Moisés fala como nós pregamos domingo passado: olhe para trás, veja os seus perseguidores, vocês vão vê-los pela última vez, nunca mais vocês o verão. E talvez eles não entenderam o trabalhar de Deus com aquela fala de Moisés. E às vezes é necessário, e é bíblico, nós passarmos por alguma situação. Todos nós, independente do grau de espiritualidade, independente do tempo que somos crentes, todos nós vamos passar pelo dia mau. Todos nós vamos passar por situações que nós vamos chegar no nosso limite. É o limite do homem, é o limite do crente. Aí vem a dependência de Deus. E para terminarmos, primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis é uma outra mensagem muito linda, que muitos de nós também já pregamos sobre ela. Capítulo 17, versículo 12. Então nós temos inúmeros exemplos na Bíblia Sagrada que os servos de Deus, os profetas, os discípulos, os homens, as mulheres, chegaram no seu limite. Aí foi necessário a total dependência de Deus. Então, como está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 12 a seguir: mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tem um pedaço sequer de pão em casa, tem apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo da jarra. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Aí continua ela falando. Então, às vezes, vem a falta de pão. Aí Deus permite também que chegue o limite, que não tem dinheiro para o pão. Aí que entra a provisão de Deus. Porque às vezes Deus permite nós, como crentes, passarmos por alguma situação, porque estava ouvindo testemunho há anos atrás, quando o Dedé Santana se converteu através do filho, que já era crente, fazia parte da oferta de Cristo, e ele foi dar um testemunho lá em Pirapora, ele dizendo: eu jamais ia ser crente. Quantas vezes meu filho pregou para mim, não me faltava nada, eu tinha muito dinheiro, muita fama, muita saúde. Então chegou um dia mau na vida dele, foi necessário
ele passava por uma situação de enfermidade que ele pensou que ele ia morrer. E lá no leito da enfermidade no hospital ele se converteu. Então são os limites do homem que Deus permite para o homem se converter, para o homem se aproximar de Deus, para nós orarmos mais, para nós jejuarmos mais, para nós estudarmos mais a Bíblia, para nós congregarmos mais, para nós aproximarmos mais de Deus. Então, finalizando, essa mensagem que o Senhor colocaram no meu coração, o espinho na carne. Todos nós temos um espinho na carne. Cada um de nós sabemos qual é o espinho que nós temos na carne. Para nós não nos gloriarmos. Então Deus sempre vai permitir algo em cada um de nós, para nós não nos gloriarmos, não ensoberbecer, e nós continuarmos totalmente dependentes de Deus. Então, igreja, o versículo que nós lemos de Paulo falando desses limites. Então Paulo, ele orgulhava dos sofrimentos, todos nós conhecemos, e às vezes é necessário nós também nos orgulharmos nas situações que nós estamos passando. Quando ele fala, faço questão de repetir: ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como recebiam o insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato, visto que muitos se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharia. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. Então, de fato, vocês suportam até quem nos escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou se lhes fere a face. Então, às vezes é necessário, como um vídeo que está também na internet, lá nos Estados Unidos, o homem pregando o evangelho, ele é ferido na face, e ele oferece a outra face. E quando ele oferece a outra face, aquele rapaz começa a chorar e começa a contar a história da sua vida. O porquê daquela reação? Era um homem, um rapaz que estava revoltado com Deus, e foi necessário Deus usar aquele homem para resgatar aquela alma. Foi necessário aquele homem, aparentemente aos olhos humanos, ser humilhado, mas aquela humilhação aparente foi para que o nome do Senhor fosse exaltado e ele ganhasse uma alma para Cristo. Então, às vezes, Deus permite algo na minha e na sua vida, para que o nome dele seja exaltado. E com essa mensagem, eu convido a igreja para nós orarmos e vivermos esta palavra. Quando Jesus disse, quando Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. Nós precisamos crer nessa palavra, que a graça de Deus é o bastante para nós. Não importa o que estejamos passando, a graça de Deus é o suficiente e nos fortalece. Querido Deus, eterno Pai, neste momento, ó Deus, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado de estarmos aqui na noite deste dia para oferecer este culto ao Senhor. Receba como um cheiro suave, ó Deus. Nós adoramos o Senhor, agradecemos o Senhor e aprendemos com Paulo que a graça do Senhor nos basta. Aprendemos com Paulo que o Senhor nos fortalece em nossas fraquezas, que o Senhor é conosco em todos os momentos da nossa vida. Quando o nosso limite acaba, quando nós achamos que não temos mais força,
o Senhor começa a trabalhar em nós. Pai, que essa igreja seja dependente do Senhor. Que todos nós sejamos, ó Pai, aquele crente que vai levar a Tua palavra, independente das consequências. Pai de poder, que nós podemos, ó Deus, assim como Paulo, nos alegrarmos nas calúnias, nas pedradas, nas chibatadas, por causa do Senhor. Que nós nunca venhamos negligenciar a Tua palavra, que nós nunca venhamos tirar a mão do arado, que nós nunca venhamos, ó Deus, desistir da caminhada, nem olhar para a direita, nem olhar para a esquerda, mas olhar somente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Agradecemos por este culto, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui adorando o Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor está segurando em nossas mãos. Agradeço ao Senhor porque o Senhor está acampado ao nosso redor. O Senhor tem nos livrado do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que tenhamos uma semana abençoada. Pai, nós oramos em favor das autoridades constituídas. Nós oramos em favor, ó Deus, daquelas ovelhas que estão desgarradas, daquelas ovelhas que estão fracas na fé, daquelas ovelhas que estão feridas, daquelas ovelhas que já morreram espiritualmente, mas que nós cremos que podem ainda ressuscitar. Nós oramos, ó Deus, em favor da nossa liderança. Oramos em favor da célula na quarta-feira, em favor dos líderes de célula, dos anfitriões, em favor, meu Deus, também daqueles que não puderam estar aqui conosco nesta noite, mas que sejam alcançados pela Tua infinita misericórdia. Em nome daquele que vive e reina para todo sempre, nós oramos e agradecemos agora e para todo sempre. Amém e amém. E no demais, por amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo,